Amém. Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nessa noite. Amém. Livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas. Só procurar Mateus e voltar. É um dos últimos livros do Velho Testamento. O título da mensagem já está ali na projeção ali, ó. Cuidado, pode ter um Jonas dentro de você. Jonas, capítulo 4. Pode passar, meu amigo, por favor. Eu coloquei os slides ali do texto. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar ali. Diz assim a palavra do Senhor. Minha versão é um pouquinho diferente do que está ali, mas a gente se encontra no final. Mas desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu: é razoável esta tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não teve custo nenhum, o qual não fizera crescer. Numa noite ela cresceu, numa noite ela pereceu. Mas em Nínive há mais de 125.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Amém. A minha oração é que o Espírito do Senhor fale por mim e através de mim. Pode se sentar. Na verdade, a história de Jonas, ela é um dos clássicos da Bíblia. Toda vez que tem algum lançamento editorial, algum lançamento de filme sobre as passagens da Bíblia, a história de Jonas, com certeza, ela vai estar lá nesse compêndio, né, nesses clássicos da Bíblia. Então, a história de Jonas, ela é muito, muito, muito interessante. São só 4 capítulos, eu li o último capítulo, e eu quero apresentar para você alguns pontos sobre o profeta Jonas. Na verdade, eu queria fazer meio que uma mensagem investigativa para dentro de mim. Quando eu estava fazendo, quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, eu tive a terrível notícia que tem um Jonas dentro de mim. Eu tenho que ser honesto, eu não posso falar que não, irmãos, olha, eu sou praticamente um ser angelical. Não. Eu não quero passar aqui atestado de super santidade, porque se eu passar é mentira. Então é minha oração que o Espírito Santo, a partir de hoje, faça eu tirar esse Jonas dentro de mim. Eu quero apresentar alguns pontos, porque eu cheguei a essa conclusão na minha vida. E se você tiver um Jonas na sua vida, é a oportunidade de você pedir para Deus tirar esse Jonas dentro de você. Na verdade, antes de poder falar esses pontos, eu quero apresentar um histórico sobre Jonas. Jonas, ele é um profeta do Antigo Testamento, e ele foi profeta no reino do norte, no reino de Israel. Ele foi contemporâneo do profeta Miqueias e do profeta Oséias. Jonas foi o único profeta que profetizou para os gentios. Não tem nenhum outro profeta do Antigo Testamento que falou para os gentios, que pregou para os gentios. E Jonas, pelo que eu percebi aqui na história dele, Jonas é um profeta muito esquisito.
Jonas é um profeta fora do padrão, que a gente vai ver ao longo da mensagem. E Israel estava vivendo um momento único, porque havia uma profecia, a profecia do próprio Jonas, que Israel ia passar, ia experimentar uma riqueza material. Israel ia experimentar uma prosperidade como nação. Então, Jonas profetizou lá no segundo livro dos Reis, se eu não me engano, no capítulo 24, se eu não me engano, falando que Israel passaria por um grande momento de prosperidade financeira, internamente, né, que é o seu produto interno bruto, e militarmente, Israel seria o primeiro das nações ali circunvizinhas. Então havia uma promessa. Então, realmente Israel estava gozando, estava começando a experimentar esse cumprimento dessa profecia. Israel estava conseguindo se manter financeiramente, estava crescendo financeiramente no reino de Israel. Mas chegou num ponto que Deus manda Jonas ir para outro lugar. Jonas, sai da sua terra e vai lá para Nínive, que eu tenho um negócio para você fazer. Até então, esse é o que a gente sabe, mais ou menos. Mas eu quero apresentar outras coisas que eu descobri estudando Jonas. O contexto da história de Israel era esse contexto que eu te falei. Mas tinha um problema moral no reinado de Israel. O que é isso? Os ricos naquela época estavam ficando muito ricos e os pobres cada vez mais pobres. E os juízes naquela região estavam vendendo sentenças para os ricos. Não é muito diferente hoje. Se a gente observar a história da Lava Jato, é praticamente isso. Né, no nosso contexto hoje, no Brasil hoje. Então havia esse impasse, embora politicamente, embora financeiramente Israel estava indo muito bem, mas no quesito moral, Israel estava em decadência. Mas Jonas acreditava na sua nação. Jonas era um patriota extremista, e ele queria ficar em Israel, ele não queria sair de lá. Porque a única nação que poderia impedir o avanço político-militar de Israel era a cidade de Nínive. Porque, em segundo lugar, Nínive despontava no quesito financeiro e no quesito militar. Mas muitas vezes a gente se pergunta, mas por que Jonas não queria sair? Por que Jonas foi para outro lado? Eu fui procurar por quê? Porque os judeus, eles têm uma aversão, eles têm um, não vou dizer ódio, mas eles têm um asco dos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles povos que não são judeus, naturalmente. Todos os povos que não são judeus são chamados gentios na Bíblia. Então, na cultura dos judeus, os judeus acreditavam que os gentios, ou seja, todas as pessoas que não eram judeus, não mereciam a graça de Deus. Não mereciam. Os judeus acreditavam que todos judeus, todo não judeus, todo gentio, era apenas um combustível para manter o fogo do inferno aceso. Como, por exemplo, se uma moça judia ajudasse uma outra moça que não judia a ter um parto, ela era amaldiçoada 2 vezes. Por ajudar a moça a ter um filho e por ajudar esse menino a nascer. Outra coisa, os judeus odiavam tanto os gentios que, se uma moça judia casasse com outro rapaz de outra nação, a família daquela judia fazia o seu funeral simbólico. Primeiro, antes da cerimônia de casamento, velava simbolicamente aquela menina, para depois fazer o casamento. Então, mais ou menos esses pontos dá para a gente ter uma noção por que Jonas relutou muito para ir para a cidade de Nínive. Eu quero falar em primeiro lugar, apresentando as características de Jonas. Em primeiro lugar, Jonas ele foi egoísta no seu ministério. Jonas foi egoísta. Quando Deus falou para ele, Jonas, sai da sua cidade e vai para Nínive e anuncia que eu vou destruir aquela cidade. Jonas foi egoísta. Jonas pensou só nele mesmo, no bem-estar dele. A Bíblia fala lá no capítulo 1 que Jonas saiu, ele desceu até o litoral no Tarsis, que é na Espanha. Como é que eu aplico isso na minha vida hoje? Jonas era um profeta, ele era um servo de Deus, ele era usado por Deus, mas ainda assim ele não quis saber a vontade de Deus. Deus chamou ele para pregar, mas ele foi fazer outra coisa. Mas como é que eu aplico isso na minha vida? Quando Deus tem um ministério para você, você fala, não, eu não tenho tempo. Não, tenho muita coisa para fazer. Não dá, os meninos me atrapalham, os meninos sugam muito meu tempo. Minha mulher não dá, meu marido não dá. Eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, todas as vezes que você der essa desculpa,
para aquela pessoa que te pede ajuda ou essa desculpa para Deus, você está sendo egoísta. Você está colocando a sua necessidade em primeiro lugar. Que se dane os outros, o que importa é a minha vontade. O que importa é a minha satisfação. Deus deu uma ordem expressa e direta para Jonas. Jonas, vai naquela cidade e anuncia o que eu estou te mandando. Jonas pensou, o quê? Não vou nada? Vou fazer o que eu quero. Jonas desceu até a cidade e foi fazer o que ele quer. Eu estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás, falando que a igreja está passando por uma nova fase, né? Está começando uma nova fase. E que a igreja precisa de pessoas. Que a igreja precisa de pessoas dispostas a trabalhar para Deus. Pessoas que precisam estar dispostas para servir a outros irmãos. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, Diogo, poxa, eu queria tanto ajudar, mas para mim não dá. Mas perguntei, por que para você não dá? Você tem algum problema sério, grave? Eu disse, não, meu problema não é sério não, mas é que eu não gosto de trabalhar assim na igreja, não gosto, não sou muito afim. Aí eu tomei aquele primeiro baque assim, porque eu não esperava a resposta, mas ainda assim insisti. Eu falei assim, não, mas poxa, deve ter alguma coisa que você gosta de fazer, que você queira fazer, tem alguma coisa que você gosta de fazer? Aí essa pessoa falou para mim assim, não, eu não gosto de fazer nada. Eu falei assim, mas pelo menos ouvir você gosta, né? De ouvir a mensagem, aí isso eu gosto. Poxa, por que você não vem na escola dominical? Tem sido tão bacana, tem sido tão legal. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, mas a minha cama é tão gostosa domingo de manhã, é até uma luta sair de lá. É tão gostosa domingo de manhã. Aí eu não perguntei mais nada. Eu e você podemos dar a desculpa esfarrapada, para quem quer que seja. Eu posso dar uma desculpa esfarrapada para o pastor, alguém pode dar uma desculpa esfarrapada para mim, não tem problema, eu vou aceitar essa desculpa, porque eu infelizmente não posso obrigar ninguém a nada. Está na lei que todos nós somos livres perante a Constituição. Mas eu quero ver quando eu e você dermos essa desculpa diante de Deus, diante de Jesus e diante do trono branco. Quero ver se a minha desculpa e se a sua desculpa vai colar. Quando Jesus chegar para você e falar assim, aqui, por que você não fez isso? Jesus, porque... Para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem desculpa. Deus vai chegar, vai te perguntar por quê. Você vai apresentar, eu vou apresentar as minhas desculpas diante de Deus. E Deus vai chegar e falar assim, mas fulano fez. Por que você não fez? Fulano tinha marido, fulano tinha mulher, fulano tinha filho, fulano tinha trabalho. E por que você não fez? Aí não dá, não tem como gaguejar. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar do que eu faço, eu realmente não gosto. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti o desejo de falar das minhas atribuições aqui na igreja. Eu não gosto. Vou falar porque só para título de ilustração. Como, por exemplo, as minhas funções aqui na igreja. Eu não faço todas integralmente, mas faço se precisar algumas delas. Eu sou diácono, sou secretário da igreja, de vez em quando eu sou office boy da igreja quando precisa, com todo carinho. Quando o pastor me pede um favor, eu vou e faço. Sou operador de som, cuido das projeções da igreja, sou responsável pelos estudos da igreja quando precisa, faço apostila, faço curso, cuido das artes gráficas da igreja quando precisa, sou um pregador eventual da comunidade e agora responsável pelos jovens. Isso tudo na igreja, fora o que eu faço em casa. Então, reveja os seus conceitos, porque nós precisamos de você. Você é importante aqui na casa de Deus, você é importante na obra de Deus. Você é importante, você tem qualidades, você tem características que Deus quer usar em você. Como, por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes na escola dominical que eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Mas ainda assim eu me esforço ao máximo para me relacionar. Eu me esforço muito, 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 muito. Você que tem facilidade de se relacionar com as pessoas e tal, precisamos de você. Precisamos de você aqui, na casa de Deus. Porque sobrecarregamos muito outras pessoas. Poucas pessoas são sobrecarregadas. Muitos não têm tarefa alguma.
Aí você pode falar assim, não, mas a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, se você, né? Enfim, deixa eu pra lá. A Bíblia fala que a gente deve orar para que Deus mande os trabalhadores. A Bíblia fala que a gente deve orar para que Deus mande ceifeiros. E você é um ceifeiro de Deus. Você pode não gostar, você pode ter dificuldade de pregar, de cantar, mas você é útil na casa de Deus. Domingo de manhã estávamos conversando aqui sobre a igreja, sobre as funções da igreja, o que o crente pode fazer para agregar a igreja. No nosso pequeno grupo aqui descobrimos funções de pessoas maravilhosas. Falei assim, olha, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas olha, eu atendo muito bem na cantina. Olha, eu não sei fazer, olha, você nunca vai me ver cantando, mas se precisar de alguém para limpar o chão, falou de faxina comigo, sou eu. Estava falando que domingo de manhã muitas pessoas vão ter muitas surpresas no céu. Muitas surpresas. Porque no céu vai ter pessoas que vão resplandecer muito mais do que muitos pastores. Muitos pregadores. Muitos. Aquela pessoa que você olhava, que eu e você olhávamos na igreja, nossa, mas fulano de tal, nossa, está brilhando assim, né? Recebeu muitas coisas de Deus, recebeu muitos prêmios de Deus. Mas eu nunca vi a pessoa pregar, nunca vi a pessoa cantar, nunca vi a pessoa fazer um evangelismo, nunca fez nada. Mas ela sustentou a igreja em oração. Ela estava lá no quartinho dela orando, sustentando Deus, dá força para o pastor, Deus ajuda os levitas, Deus faz isso, faz aquilo. Precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. Basta você falar assim, eu sou disposto a ajudar. Eu me disponho a ajudar. Mas ajude de coração, não seja como Jonas. Ajude quando é conveniente. Outra coisa, eu atraso como forma de egoísmo. Toda vez que eu atraso, eu não falo atraso só na igreja, atraso no sentido geral. Todas as vezes que eu atraso, eu estou desrespeitando, estou sendo egoísta com outra pessoa. Como, por exemplo, se eu marco um compromisso com uma pessoa às 10 horas, e eu chego 10h30, 10h45, eu não respeitei o tempo da outra pessoa. Eu não respeitei que a outra pessoa tem compromisso. Eu não respeitei que a outra pessoa também tem outras coisas, outras obrigações que deixou de fazer para atender um compromisso comigo às 10 horas. Então, todas as vezes que eu marco um compromisso, você sabe que você tem um compromisso e fica enrolando, vendo televisão, mexendo na internet. Ah, não, daqui a pouco eu chego. Você está sendo egoísta com o tempo da outra pessoa. Não falo só na igreja, não. Por exemplo, se você chegar atrasado em todos os lugares, aí eu relevo. Agora, se você chega atrasado só na igreja, é porque tem um problema. Tem um problema. Assim, não, eu chego atrasado no trabalho, chego atrasado na escola, chego atrasado para encontrar o namorada, e tudo bem. Para isso, o seu problema é crônico. Aí a gente não pode reclamar. Mas agora chega atrasado seletivamente, né? Deixa eu ver onde que eu vou chegar atrasado aqui. Que a gente não briga, né, pastor? A gente não chama atenção. Né? Mas vamos lá. Então, atraso. Todas as vezes que eu atraso, eu estou menosprezando o tempo da outra pessoa. Porque a outra pessoa também teve que se programar para atender o meu chamado. Então, quando eu ignoro o outro como importante, quando eu falo assim, não, meu tempo é precioso, a outra pessoa pode esperar. É um perigo. Sinal que eu tenho um Jonas dentro de mim. Outra coisa, Jonas pensa que Deus só age dentro de Israel. Então, quando Jonas decide viajar para Tarsis, ele pensa, não, eu vou viajar para Tarsis porque Deus não tem poder para me alcançar no final do mundo, no fim do mundo. Porque esse lugar que Jonas escolheu é o último lugar conhecido naquela época. Tarsis, que fica na Espanha, é o último lugar. Então a cidade de Tarsis era o último lugar. Então se você quisesse falar para um judeu, eu quero para o fim do mundo, o judeu falaria para você ir para Tarsis. Tarsis era o último ponto de terra seca que tinha naquela região. E Jonas foi para lá. Então o engano do Jonas pensar que Deus não iria para lá. Deus não tinha acesso a Tarsis. Deus é o Deus de toda a terra, Deus tem acesso a tudo. Como diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Deus sabe de todas as coisas. E a mesma coisa acontece comigo.
quando eu acho que Deus só pode operar na igreja, que quando eu penso que a minha oração não é eficaz fora da igreja, quando eu estou passando por algum problema dentro de casa, tinha que ter culto hoje, cara, segunda-feira não tem culto hoje, eu queria orar na igreja porque Deus vai me responder. Sábado, nossa, culto só amanhã de noite. As pessoas pensam que Deus só age dentro da igreja, muitas pessoas pensam assim. Estou com um problema em casa, nossa, se o pastor estivesse aqui, ou se a pastora estivesse aqui, ou se o missionário, se o diácono tal, se alguém de importância, entre aspas, espiritual, estivesse aqui para me ajudar, esse problema não aconteceria. Deus é poderoso, Deus responde todas as nossas orações, dentro da igreja e fora da igreja. E muitas vezes as pessoas acham que Deus só responde oração dentro da igreja, quando o culto está pegando fogo, quando tem aqueles labachúrios da vida, quando tem aquela movimentação que Deus só age aqui. Não, Deus age em todo lugar. Se você tiver um coração sincero, Deus responde a sua oração aonde você estiver. Não importa onde. Se estiver no banheiro, tomando banho, escovando o dente, no trabalho, voltando para casa, não importa. Deus tem poder para agir nas nossas orações aonde quer que estejamos. Em João 2,24 diz que Jesus... 2:24, 25 diz que ninguém precisava falar nada sobre ninguém de Jesus, porque Jesus conhecia o coração das pessoas. A Bíblia fala isso, que ninguém podia falar, Jesus, não chega perto daquele ali, não. Aquele ali é complicado, aquele ali é mau caráter. Ninguém precisava falar isso sobre Jesus, porque Jesus conhecia o coração de cada pessoa que se aproximava dele. Quanto mais Deus. Né? Em terceiro lugar, Jonas tem o conhecimento certo, mas aplica da maneira errada. No livro de Jonas, no versículo 9, no capítulo 1, diz assim: ele lhe respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quando Jonas fala isso, quando a tempestade está pegando no barco onde Jonas está, ele fala assim, não, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu creio no Deus de Israel. Em resumo, Jonas estava falando assim, eu sou crente. Eu sou crente. Muitas pessoas têm uma afirmação correta. Não, eu sou crente, eu creio em Jesus. Mas dá um jeitinho. Eu creio que Deus é soberano, mas sempre tem uma maneira assim para resolver as coisas. Sempre dá um jeitinho. Não, eu sou crente, mas eu fujo de Deus. Na oração de Jonas, lá no versículo 2, do capítulo 2, diz assim: e disse, na minha angústia, chamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a minha voz. Ou seja, Jonas estava falando, Senhor, não me mata, Jesus. Não me mata, Senhor, porque eu desobedeci. O Senhor falou para eu ir para Tarsis, para Nínive, eu fui para Tarsis. Não me mate aqui no ventre do peixe. Ou seja, Jonas estava falando, Deus não me mata, mas que se lixe os ninivitas. Deus tenha misericórdia de mim, mas quando o outro peca, Jesus, desce o braço. Jesus, exerce o seu juízo, Senhor. Exerce o seu... Por mim, a misericórdia. Para o outro, desce o cajado. Como tem um ditado no meio militar, aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei. Então Jonas tinha o conhecimento certo, mas aplicava da maneira errada. Jonas pediu para não morrer, mas não queria saber da destruição dos ninivitas. Em Apocalipse 2 fala da igreja de Éfeso, que Éfeso era perseverante, que Éfeso era trabalhosa, que trabalhava e tal. Mas Éfeso tinha um problema. Éfeso tinha se esfriado no seu amor para com Deus e para com as pessoas. Assim também acontece em todo aquele que tem um Jonas dentro de si. Trabalha na igreja, trabalha no seu trabalho secular, é empenhado, é esforçado, não se precisar... Estamos juntos, se precisar, mas se for depender dele para alcançar outras pessoas, misericórdia, isso aí, Satanás. Não vale a pena não, você é perdido. Não. Mexe com isso não. É um perdido. Engraçado que Jonas foi a única pessoa no mundo que reclamou da bondade de Deus. Jonas foi a única pessoa do mundo que reclamou da bondade de Deus. Deus não estava apenas tendo misericórdia de Nínive, mas de Jonas. Jonas era o que mais, dentro desse cenário, Jonas era o que mais merecia o fogo do inferno do que os ninivitas. Como, por exemplo, quando Jesus falou da cidade dele,
na cidade ali da região de Betsaida, quando ele fala, ai de ti, Betsaida, porque no dia do julgamento, quando Sodoma e Gomorra se levantar, o julgamento dele será mais leve do que o seu, porque eu apresentei milagres e maravilhas e você não creu. Jonas, ele era profeta do Senhor. Jonas viu muitas coisas no reino de Israel. Jonas foi usado por Deus. Então o juízo sobre Jonas seria muito mais pesado do que Nínive. Muito mais pesado. E o juízo de Deus é muito mais pesado sobre mim e sobre você. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus, eu experimentei da graça de Jesus. Então o juízo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida será muito mais pesado sobre o incrédulo. Muito mais pesado. Então é importante você ter o conhecimento e aplicar o conhecimento certo, da maneira correta. Como, por exemplo, uma pessoa... a gente brigou com alguém. A gente brigou. A pessoa muitas das vezes não tem conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia fala que a gente deve perdoar. Amai os vossos inimigos. Jesus ilustra numa passagem falando que se uma pessoa vier à igreja, for ao templo e oferecer o seu sacrifício e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, Jesus não fala assim, se você lembrou que você xingou seu irmão, se você lembrou que você ameaçou de morte seu irmão, se você lembrar que você fez alguma coisa estrondosa, magnitude master com seu irmão, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que se você lembrar que se tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta num canto, vai lá e se retrata com ele. Quando Jesus fala nesse contexto de oferta, é o nosso culto aqui. Todas as vezes que eu celebro ao Senhor, todas as vezes que eu levanto a mão, que eu canto, que eu adoro, que eu faço as minhas orações, eu estou oferecendo o meu sacrifício a Deus. Então todas as vezes que eu estou aqui no culto, louvando, adorando, glorificando a Deus, e lembrar que eu tenho alguma coisa contra alguém, alguma coisa quer dizer qualquer coisa. Alguma coisa contra Deus, eu tenho que deixar o meu culto, Jesus, só um pouquinho que eu vou lhe acertar com a pessoa, e resolver. Deus não falou que a pessoa ofendida tem que vir. Não. Deus falou assim, se você é crente, se você me conhece, você vai largar o seu sacrifício, vai lá resolver a questão. Vai fazer isso. Mas, não, Senhor, a pessoa que falou comigo, eu estou certo, Jesus. A pessoa que fez mal, ela que tem que vir a mim. Ou seja, você tem o conhecimento certo sobre perdão, mas aplica da maneira errada. Isso aconteceu com Jonas. Outra coisa, Jonas faz a obra de Deus, mas faz a obra com a motivação errada. Jonas parece muito com o irmão do filho pródigo, que só obedece o pai por obrigação. Na parábola do filho pródigo, quando ele volta, o irmão fala, poxa pai, eu estava aqui com o Senhor há tanto tempo, o Senhor não me deu nem um cabritinho para assar com meus amigos, o Senhor não me deu nada. Agora esse menino veio aí, seu filho, tem várias coisas, aí o Senhor matou o melhor bezerro cevado. Isso indica que o irmão do filho pródigo só obedeceu porque era obrigado a obedecer. Porque a vontade do irmão era para gandaia também, junto com o outro. Outra coisa, Jonas é a única pessoa que espera a condenação e não a salvação dos seus ouvintes. Jonas vai pregar para os moradores de Nínive e não espera que eles sejam salvos. Como é que eu aplico isso hoje? Eu faço as coisas da igreja por obrigação. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Se der, deu. Se não der, eu fiz a minha parte. Fiz o que me mandaram. Agora, se deu certo, eu fiz. Outra coisa, Jonas quer mudar a mente de Deus, mas não a sua conduta particular, esperando que Deus se arrependa da sua misericórdia. Jonas não quer saber. Jonas, não, Deus, muda aí, muda o seu conceito, muda a sua misericórdia, mas eu não vou mudar o que eu penso. Jonas só ama os iguais, mas despreza os diferentes. Aí eu adoro o Tiago. Tiago é uma bênção. Oh, aleluia. O Tiago, glória a Deus, eu vejo o Senhor nele. E é verdade, vejo nele. Mas ver o drogado na rua, não sou muito afim. Não é igual a mim. Silvio, como é que chama a mocinha que trabalha na casa de vocês? Que ficou lá domingo? É? Como é que chama a mocinha? Thaís. A Thaís.
Domingo eu fui almoçar lá na casa do Silvio. Eu conheci uma moça, Thaís. Ela aparentemente, ela não se encaixaria no nosso padrão. Ela não se encaixaria no nosso padrão. O piercing e tal e afins. Ela não se encaixaria, né, Marlon? Ela não se encaixaria nos nossos padrões. Mas eu estava conversando lá com os meninos e ela estava lavando louça. E ela perguntou assim, você quer que eu lave um copo para você? Eu perguntei, se tiver um copo limpo, bem, se não tiver não tem problema não. Ela lavou um copo para mim e me entregou. Eu falei assim, nossa, muito obrigado por você ter lavado um copo para mim. Ela tomou um susto porque eu falei isso. Ela, e seguiu o dia. Aí a Fabiana me deu o álbum da formatura dela para a gente ver. Deu para ela ver. Eu peguei de bicudo, né? Tomei a frente. Aí tô vendo. Eu falei só, desculpa, porque eu tô vendo aqui sozinho e você não tá vendo. Aí ela me deu outra. Aí tô olhando, tô vendo. Aí eu não sei o que aconteceu, eu falo outra coisa, agradeço ela uma outra coisa que ela fez que eu não lembro agora. Eu percebendo que ela foi reparando, que ela foi estranhando a minha forma de tratamento com ela. Tipo assim, a expressão dela foi tipo assim, poxa, mas quase ninguém fala isso pra mim, quase ninguém me agradece, quase ninguém fala, quase ninguém se importa comigo. E no final, quando eu fui embora, que o Silvio me deixou aqui na porta, ela chegou e falou assim, nossa, Diogo, foi um prazer conhecer você. Mas ela falou com a boca tão cheia, mas tão cheia, que eu já ganhei a noite. Ela, nossa, muito um prazer conhecer você, de verdade. E eu senti que foi honesto, porque foi honesto. Agora eu sou... Não, mas ela é diferente. Ela tem um jeito assim meio estranho. Ela tem muitos piercings, ela tem cabelo curto. A mulher não pode ter cabelo curto. E ela foi impactada com o que eu falei. Não preguei para ela, não falei de Jesus para ela. Eu só falei, muito obrigado por ter lavado um copo para mim. Eu só falei isso. E ela já sentiu o baque já da diferença do crente. Não sou perfeito não, mas de vez em quando eu acerto alguma. De vez em quando a gente faz uns negócios direito. Então Jonas, ele só ama os iguais. Ai, a Gerciana é linda. Ela toca aqui numa unção. Olha, o céu desce. Mas se a Gerciana desviar, olha lá. Eu sabia. Nunca me enganou. Nunca me enganou. A gente pensa isso. Outra coisa. Jonas prefere morrer do que se arrepender. Quando Jonas estava no barco, quando Deus manda tempestade no barco, Jonas está lá dormindo, tranquilo e satisfeito. E as pessoas tudo doidas, meu Deus, o que está acontecendo? Tempestade é essa? Joga carga no mar e o barco, a Bíblia fala que o barco quase se arrebenta por causa da violência das ondas e Jonas está lá. Dormindo, que é uma maravilha. Está lá dormindo e tal. E quando descobrem Jonas, e ele fala, mas quem é você? De onde você veio? Não, eu sou hebreu, eu sirvo Deus dos exércitos e tal, aquele que criou o céu e a terra. Aí as pessoas, para não fazerem alguma coisa com Jonas, as pessoas ainda insistem em jogar as coisas fora. Aí joga mercadoria, joga isso, joga aquilo, para não exercer juízo sobre Jonas. Aí chega uma hora que não tem jeito. Fala assim, Deus, olha, não nos atribua juízo sobre nós, sobre esse homem, mas eu vou jogar esse homem no mar. Aí os marinheiros jogam Jonas no mar e a tempestade acalma. Se Jonas chegasse para Deus e falasse, Deus, eu me arrependo, Deus me perdoa, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar em Nínive pregando, mas eu estou aqui, me perdoa. Deus na hora tinha parado com o negócio. Deus na hora, mas não. Eu estou certo, eu vou até o final. Não mudo, pode vir o que vier, mas eu não mudo minha opinião. E muitas das vezes nós estamos como os marinheiros do barco, lutando com quem não quer nada, que vai, e aquela coisa, não, faz assim, faz assado, muda, não. Eu morro, mas não mudo de opinião. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu estou certo, eu sou certo, a palavra final é minha.
fulano é que fez o mal, não estou nem aí, tal. Sofro as consequências, mas eu não mudo minha opinião. Oh, Jesus, me perdoa. Sofro as consequências, mas eu não mudo de opinião. Então Jonas prefere morrer, por 2 vezes ele fala isso. No capítulo que a gente leu, no capítulo 4, melhor é morrer do que ficar vivo. Melhor é morrer do que ver esse povo vivo aí. E Deus apresentando a misericórdia, e Jonas, não vai. Outra coisa, Jonas está preocupado com a sua reputação e não com a salvação das pessoas. Por quê? Porque Deus manda Jonas ir para Nínive pregar a destruição. Jonas está lá pregando, vocês vão morrer tudo, seus miseráveis, se vocês não se arrepender. Deus vai descer o braço nos vocês e tal. Ih, vai ser uma maravilha, vai ser cabeça voando, perna para o lado, pescoço para o outro. Deus vai descer, exercer juízo em vocês. Jonas prega, mas acontece o contrário. Os ninivitas se arrependem. Eles realmente dizem, a gente passou do limite, vamos arrepender porque nosso negócio está feio. E Jonas fica revoltado porque Deus não destrói aquela cidade. Jonas monta um acampamento para ver a desgraça do outro. Você não vou ficar aqui porque esses miseráveis não vão se arrepender, porque eu conheço, é ninivita. É ninivita, eu vou ficar aqui, ó. E fica. Ah lá, mas Deus vai pegar. Deus vai pegar ele no. Vai pegar na curva. Ah, vai pegar, Deus vai pegar na curva. É. Não está acontecendo algum problema? Não, porque Deus está sendo muito misericordioso. Não, mas eu falei, vai acontecer. E o negócio não vem. Eu, infelizmente, eu já fiz isso. Deus vai descer a mão. Agora não tem jeito. Agora Deus pega. Já foi avisado, já falou. Agora Deus pega, hein? Agora vai, hein? E não vai. Ah, Deus, ó. Que isso? Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. O Senhor não vai fazer nada. A gente monta a barraca para ver a desgraça do outro. A gente monta acampamento lá. A Bíblia fala que Jonas montou um acampamento, montou uma barraca para esperar, para ver a desgraça do outro. Então Jonas estava lá preocupado com a sua reputação. Não, porque eu preguei o juízo. Tem que vir o juízo de Deus. Tem que vir. Jonas não está preocupado com salvação. Jonas está preocupado com ele mesmo. Jonas está preocupado, não está nem aí. Eu estava vendo essa mensagem e descobri que eu tenho um Jonas. Não tudo aqui, pelo amor de Deus. Se eu tivesse, você botar a mão na minha cabeça e falar, sai. Algumas coisas aqui eu tenho. Me faz ter um Jonas dentro de mim. Eu queria passar um vídeo rapidinho, falando do perigo de ser um Jonas. Quais são as consequências de ser um Jonas? Que a partir de hoje, que eu e você não tenhamos um Jonas dentro de nós. Um pastor como este pastor do testemunho deste reverendo. E o testemunho daquele pastor, queridos, preste bastante atenção. Era de um pastor que pastoreava uma igreja. E ele saía do templo por volta de 21h30, por aí, ia para sua casa. Só que no itinerário de sua residência, para sua residência, ele passava por uma praça onde tinha as vendedoras de amor, as prostitutas, os homossexuais. E lá um dia, queridos irmãos, queridas irmãs, uma das prostitutas olhara para ele quando ele vinha chegando do culto. Foi partindo para cima dele e disse: pastor, por favor, me dê uma palavra. Dobre a sua atenção, por favor, amados. Pastor, me dê uma palavra. Ele olhou para ela assim e disse: sim, eu sou pastor, mas eu tenho medo que alguém me vendo aqui, conversando contigo, logo pense mal de mim. Vão sair propagando por aí que vira o pastor na praça das prostitutas, e daqui que eu vou provar a minha fidelidade, daqui que eu vou provar que eu sou um homem de boa índole. Infelizmente não, eu vou embora. E ela correu atrás dele e disse: pastor, eu estou falando sério, por favor, eu preciso de uma palavra. De fato ela era uma prostituta.
E o pastor saiu correndo. E ela corre atrás dele e diz: pastor, me entregue uma palavra, conselheiro de Deus. A mulher em pranto, queridos irmãos. Aquele pastor saiu correndo, ela puxando pelo paletó. Ele saiu correndo, foi para casa. E ele chegou em casa todo desconfiado. Ele pensava: será que alguém não me viu conversando com aquela mulher? Será que alguém não me viu conversando com ela? Meu Deus, o que será da minha reputação? Alguém deve ter visto. Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que será de mim? Olhe bem para mim, queridos, para você não perder a mensagem. Eu sei que a minha cara não ajuda, mas pede graça a Deus e olha para cá assim mesmo. Como eu vinha dizendo, e ele casa, inquieto. A mulher bota a janta. Qual é a mulher que não conhece a esposa? Ela olhou para ele assim e disse: homem, aconteceu alguma coisa? Ele disse: não, filha, tá tudo bem, filha. Homem, aconteceu alguma coisa. O apetite foi embora, o sono semelhantemente, e ele não comeu. A mulher disse: homem, o que é que aconteceu, homem? Disse: nada não, filha. Tentou dormir, não dorme, vira para um lado, vira para outro. 1h da manhã e o sono foi embora. 2h da manhã, ele vira para um lado, vira para outro. A mulher olhou para ele e disse: homem, eu te conheço, sou tua companheira há mais de 25 anos. E o que é que aconteceu? Ele levantou-se e disse: minha filha, sabes aquela praça de vendedoras de amor? Sei. Eu fui passando por ali, filha, e uma das prostitutas me barrou e disse: pastor, me dá uma palavra, conversa comigo. E eu fiquei com medo, filha, de alguém me vir conversando com ela. E eu saí correndo, ela puxou meu paletó. E eu estou com medo de que alguém tenha visto eu conversando com ela. E a mulher olhou para ele assim e disse: covarde, tu és o homem de Deus, enviado para evangelizar. Veste a tua roupa, tira este pijama, veste a roupa e vamos lá procurar esta alma perdida. E lá vai a serva de Deus e o abençoado servo de Deus. Chegou na praça das prostitutas e dissera: você não viu uma moça por aqui com a minissaia vermelha, uma blusa de bolinha? Não viu ela com a bolsa vermelha? Ah, eu vi, ela desceu aqui umas 2 horas atrás, mais ou menos. E ele desce naquela rua procurando aquela prostituta. E disse: você não viu a moça? Desceu aqui, essa avenida aqui. E vai atrás, vai e entra naqueles casarões antigos e observa alguém cheirando cocaína, outros fumando maconha. Era um prostíbulo, queridos. E ele naquele som bem alto, eram os elementos da noite. E ele com a sua esposa, ambiente estranho para eles adentram ali procurando aquela mulher. Tomou informação em um prédio hiperlotado de gente, um prédio antigo. E disse: você não viu uma mulher por aqui assim? Ah, tá aí dentro, pai, tá aí dentro, entra aí. E o pastor: dá licença. Quando chegou lá no meio, queridos, aquela grande coletividade estava ali porque daquela mulher. Não entendi, pastor Abílio. Aquela mulher estava caída no chão, com uma peixeira cravada no peito, e a amiga dela segurando ela estava morta. Quando ele disse: dá licença, que viu aquela mulher deitada no chão, a companheira dela olhou para ele e disse: você é o pastor, né? É você que é o pastor, né? Pois ela suicidou-se, viu? Ela disse: se o pastor, que é um homem de Deus, não quer conversa comigo, quem mais vai me dar ouvido? E suicidou-se, pastor. Deus fala para Jonas: Jonas, você teve misericórdia de uma aboboreira, e eu não teria misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil pessoas, 120 mil homens. Na verdade é mais do que esse número, né? Porque antigamente não contavam as mulheres, nem as crianças. Então vamos colocar aí, arredondando, 500 mil pessoas, aproximadamente. 500 mil pessoas. Eu quero jogar esse versículo para você pensar um pouquinho. Você tem misericórdia de outras coisas tão pequenas? Será que você não teria misericórdia, assim como eu tenho, de outras pessoas que não se encaixam muito bem no seu perfil, seu padrão de crente, ou no seu padrão religioso? Será? Será que você tem dado atenção a tantas outras coisas tão pequenininhas
e não presta atenção nas outras coisas grandes que eu tenho para você? Muitas pessoas acham que o personagem principal do livro de Jonas é o Jonas. Não é. Muitas pessoas acham que o personagem principal do livro de Jonas é a baleia. Também não é. Se eu te perguntar se você crê que Jonas foi engolido por um peixe, um grande peixe, você acredita? Acredita? Acredito. E se eu te falar que isso aconteceu por 2 vezes? Você acredita? Por 2 vezes na história isso aconteceu? Bom, aí fica um pouco difícil, né? Aí tal. Uma vez aconteceu com Jonas. Outra vez aconteceu com um marinheiro. Isso está registrado na história. O nome desse marinheiro é James Bartley. Ele foi engolido por uma baleia. E isso está registrado na Marinha Britânica, lá por volta de 1898, se eu não me engano. Então James Bartley estava num baleeiro, pescando, caçando baleia. E estava ele e um pequeno grupo lá no navio e avistaram uma jubarte. Na verdade nem é considerado como baleia, mas parece com uma, o pessoal acha que é. Então é baleia também. E essa baleia estava lutando, né, contra esses baleeiros e tal, e eles conseguem acertar um arpão nessa baleia. Então a cauda dessa baleia choca com o barco e muitos marinheiros caem no mar. Aí com muito custo, eles conseguiram abater a baleia. Aí depois de muito tempo, de muito sacrifício, conseguem levar a baleia para o mar, para a terra, para a areia, para a praia. E eles abrindo, porque foi uma luta muito, muito grande, uma luta assim, quase que eles perderam, né? Quase que eles morreram no mar, de tão difícil que era. E eles estavam tirando a baleia, porque eles matavam a baleia para tirar o óleo, né? Para vender, a fim de cosméticos. E quando eles abriram a baleia, quando eles rasgaram a baleia, acharam uma pessoa lá dentro. Acharam esse tal de James Bartley. Ele ficou 15 horas dentro do estômago dessa baleia. Então, quando as pessoas tiraram esse homem, depois você pode procurar na internet, só você digitar Jonas moderno. De cara vai aparecer a história desse homem que eu estou te contando. E esse James Bartley ficou 15 horas dentro da baleia. Ele teve problemas graves de pele. A pele dele ficou escamosa, ficou amarelada escamosa. Nunca mais teve cura a pele dele. Ele teve problemas de demência. Ele ficou demente por um período, por ele ter ficado 15 horas numa baleia. 15 horas. Depois ele fez tratamento, esse tratamento durou muito tempo, depois ele ficou são da cabeça de novo. E depois ele nunca mais quis ser baleeiro, ele quis ser sapateiro. E ele morreu normalmente 18 anos depois dessa experiência. 18 anos depois. E na sua lápide, naquela pedrinha que fica lá onde a gente enterra as pessoas, na lápide estava escrito assim, James Bartley, um Jonas moderno. Se uma pessoa conseguiu ficar 15 horas dentro do peixe, sem Deus, imagine um profeta de Deus. Não estou mentindo não, você pode procurar na internet lá, a hora que você quiser. Só você digitar Jonas moderno. Vai aparecer lá a história desse homem que está documentado nos registros da Marinha Britânica. Mas ainda assim o personagem principal não é a baleia e nem o Jonas. O personagem principal do livro é Deus. Deus é o personagem principal do livro. Deus começa falando e Deus termina o livro. Deus termina o livro. Deus começa falando, Deus age no meio do livro e Deus termina falando. A mensagem principal do livro de Jonas não é Deus exercendo misericórdia sobre os ninivitas. A grande mensagem do livro de Jonas é Deus exercendo misericórdia sobre o seu povo. Porque Jonas fez de tudo para merecer o inferno. Jonas fez de tudo e mais um bocadinho. E ainda assim Deus exerceu a sua misericórdia sobre Jonas. Eu e você também fazemos de tudo para merecer passar uma eternidade lá nos quintos dos infernos. Mas ainda assim a misericórdia de Deus nos alcança. Ainda assim. Não temos pretexto, motivo nenhum para que Deus nos livre de lá. Mas ainda assim,
Deus é misericordioso para mim e para você. A mesma misericórdia que Deus exerceu sobre os ninivitas, Deus exerce sobre Jonas. A mesma misericórdia que Deus exerce no mundo, Deus exerce para nós. A mesma misericórdia. A mesma misericórdia. Então, alguns pontos foram apresentados para você. Se realmente tem um Jonas dentro de você. Eu gostaria que você pensasse se realmente tem um Jonas dentro de você. Tem um Jonas dentro de você? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a pensar sobre isso. Vou passar o microfone para o pastor. Eu espero que realmente essa mensagem tenha abençoado você. Eu espero que realmente essa mensagem faça você pensar sobre se realmente tem um Jonas dentro de mim. Jonas só não morreu por causa da misericórdia de Deus. Jonas fez tudo para que Deus exercesse um juízo pesado sobre ele. Mas Deus foi misericordioso. Não conte sempre com a misericórdia de Deus, porque Deus pode tirar a misericórdia. O livro de Jonas fala sobre a misericórdia de Deus. Mais um pouquinho para frente tem o livro de Amós, que é 100 anos depois. No livro de Amós não tem misericórdia, é só juízo.